Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está aqui com uma duplinha muito especial, Karen e a Paola, bem-vindas. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente tem mais um episódio, né, do videocast da Teia, do programa Trança. Então a gente vai ter uma conversa inspiradora sobre maternidade e carreira. E não poderia deixar de falar também que recentemente a gente fez o lançamento do livro das meninas, O Poder do E, Maternidade e Carreira. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, facilidades, dificuldades, desafios e como que a gente pode ter esse E nas nossas vidas. Bem-vindas. Muito bom, obrigada. Super. Vou começar pedindo para vocês se apresentarem, pode ser? Claro. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, a gente está super feliz de poder compartilhar um pouco dessa nossa jornada, né? A gente já vem construindo algo com a Teia que é super especial. Vou me apresentar, então, eu sou a Paola, casada com o Alisson, mãe de 2 filhos incríveis, o Pedro e o Vicente. Eu também sou psicóloga, trabalho com RH há muitos anos já, 20 anos, e venho nessa trajetória de encontrar, entender e viver o meu propósito e deixar talvez um legado daquilo que eu sou aqui. E aí encontrei a Karen, vou deixar ela se apresentar, senão não paro de falar, já na largada. Então, eu sou a Karen, sou psicóloga, trabalho com RH, sou apaixonada por pessoas, sou head de RH numa empresa e sou mãe da Marina, de 15 anos, do Felipe, de 23, casada com o Eduardo. E também sou apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas e pela Teia também. Então, falando um pouquinho da nossa escolha, dessa parceria, do porquê que a gente está aqui hoje, né, também. Acho que é isso. Muito bom. Obrigada, gente. Eu queria começar com uma pergunta que é, assim, como que vocês se conheceram e que surgiu, né? Como que surgiu essa ideia de escrever um livro juntas? Porque é quase que um filho, né? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Como que foi esse início e a decisão de escrever um livro juntas? Ali, então acho que eu posso falar um pouquinho para todo mundo. Escrever um livro, eu e Paola, a gente trabalha como gestoras de RH. A gente teve a felicidade, o privilégio, eu falo que somos muito privilegiadas de termos uma carreira legal, oportunidade de ter estudado bem, e a gente trabalhou juntas numa empresa em comum. E aí a gente teve também a oportunidade de ascensão de carreira, e com isso as mulheres nos procuravam muito para saber assim, como é que vocês fazem, né, para trabalhar, para ter uma carreira. Eu vejo que uma corre, a outra faz isso, então as mulheres nos acionavam muito para mentorias, para conversas de carreira. E eu e Paola, a gente gosta muito de ler, né? E a gente leu várias mulheres incríveis, desde Sheryl Sandberg, Michelle Obama, Viola Davis. E a gente falava, cara, que legal, essas mulheres nos inspiram, a gente se vê nelas, se vê nas dores e amores. Mas quando a gente queria indicar ali um livro sobre maternidade e carreira, e não um ou outro, a gente se via num vazio. E eu falava, Paola, eu tô aqui nas mentorias, a Paola também, e a gente falava, a gente quer indicar que as mulheres leiam, tenham referência. E a gente não tinha. E aí, bem de uma forma maluca, cheia de trabalho, cheia de filhos, sendo mãe, mulher, esposa, filha também, né? Porque a gente também é filha. E aí eu falei, Paola, que tal ser... E a Paola falou, meu Deus, não. Falei, que tal ser a gente escrevesse um livro, onde a gente contasse um pouquinho como que tem sido a nossa trajetória. Não só, Ali, sobre o que tem dado certo, que também isso é um lugar que nos incomoda, assim. Só falar de sucesso, de brilho, de ascensão, mas assim, para chegar ali... excessiva, né? E para você chegar ali, tem uma vida real. Não instagramável, que ninguém conta, o tombo, o ralado, o frio na barriga, as inseguranças que a gente tem até hoje. E aí a gente resolveu escrever um livro. A gente não tinha nenhuma estrutura, a gente não sabia como fazer, mas eu falei, cara, se a gente já teve filhos na vida, a gente dá conta, né? A gente vai conseguir escrever esse livro. E acho que nesse ponto, né, de trazer isso para as mulheres, né? Eu acho que o livro, ele celebra, assim, ali, essa força que a gente carrega, né? As mulheres que trabalham e têm filhos, enfim, carregam, e que talvez a gente, quando se encontrou com essa temática, não encontrava um lugar para se inspirar, para compartilhar, para ler. Então o livro, ele é uma celebração, assim, dessa potência que nós mulheres carregamos. Acho que além de celebrar, ele também concretiza tudo isso, né? De uma certa forma, e lógico que contribui com o desenvolvimento
de tanta gente, né? Eu vou fazer uma pergunta fora do nosso script, Vai. veio, que a gente está falando muito das mulheres, né? Quando a gente fala o poder do E, maternidade e carreira. Em nosso primeiro videocast aqui do Trança, eu conversei com o Serafim, falando um pouco sobre liderança feminina. Isso é papo de homem? Né? Sim, isso também é papo de homem. Então eu pergunto para vocês, né, o livro, ele é papo de mulher ou ele também é papo de homem? Ele é muito papo de homem. Ele é demais, porque não tem como falar de um poder do E, da gente fazer coisas adicionalmente a outras, sem ter outras pessoas com a gente. E aí, a paternidade ou a parentalidade, né, Ali, ela é super importante, assim, acho que ninguém faz nada sozinho, quanto mais ter um filho, criar um filho ou ter uma carreira de sucesso. Todas as pessoas que ascenderam, que progrediram e que têm hoje uma condição muito legal na carreira não fizeram isso sozinhas, né? E nem devem fazer, e nem devem. Então não é uma questão só de mulheres. A gente coloca isso no livro, a gente tem falado muito disso para onde a gente vai, eu e a Karen, que o livro ele é um convite para esse diálogo com homens e mulheres. Perfeito. Eu acho também, Ali, assim, que quando a gente falar do livro, a gente também tem a intenção que seja uma contribuição em relação à equidade de gênero. E a gente não acredita, eu acho que é uma bandeira que a gente coloca fortemente, que a mulher vai ascender sozinha, e nem o homem sozinho, é um com o outro. A gente sabe que a gente está numa saída meio não regular de homens e mulheres quanto a trabalho, vida, mas o que a gente acredita é que a gente vá junto. E nesse sentido, o livro é para a gente fazer um resgate até do feminino para o homem, para ele conseguir entender. Então, a gente já teve depoimento de homens que leram o livro e falaram, puxa, eu não sabia que vocês sentiam isso. Não sabia que para voltar de uma licença maternidade vocês tinham essa insegurança. Isso nem passa na minha cabeça, porque eu não tive licença paternidade. Então, tanto o homem ter um resgate do feminino na sua atuação, quanto a mulher também poder usar competências e habilidades que o homem usa, talvez de uma forma mais assertiva ainda, e que a gente possa aprender com eles. Porque eu e Paola, a gente teve e ainda tem várias referências masculinas incríveis, sensíveis, Sim. elaboradas, maravilhosas, que nos guiam e nos impulsionam. E o inverso também, né? E não precisa diminuir, usar. né? Sim. Pode somar e multiplicar. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa que a gente, sempre que a gente fala do livro, a gente parte falando, a gente não é contra o homem. A gente é a favor dos dois e dessa força que pode ter, né? Nessa soma. Então, acho que isso é bem importante da gente falar hoje também. Muito bom. E você estava falando sobre o feminino e o masculino, né? No programa aqui de liderança feminina, no Trança, a gente fala muito da energia do feminino e do masculino, não necessariamente como gênero, né? E você falava da gente aproveitar essa energia do masculino também, que é muito positiva, e o inverso também, né? Porque muitas vezes a mulher se masculiniza para estar nesse ambiente, né, de trabalho como executiva, enfim, então acho que a gente pode depois falar um pouquinho disso também. E nós fizemos isso. Eu fiz isso, Karen fez isso, talvez você também tenha feito, várias Sim, pessoas talvez que sim. estejam nos ouvindo agora fizeram isso por sobrevivência, por necessidade, por entender que era a única forma de conquistar um espaço, de ser ouvida. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, que é poder discutir e ter mais liberdade para que a gente seja quem a gente é de forma autêntica. Então, se eu vou ascender numa carreira como mulher, que eu possa ser a mulher que eu desejo ser nesta carreira, nesta empresa, nessa posição. E eu acho que isso é muito novo para nós, para todo mundo, para as empresas, para a sociedade. A gente está aprendendo a fazer isso. Muito bom. E acho que emendando um pouco nessa questão que a gente começou a falar de carreira, né? Como que vocês percebem, assim, quais são os principais desafios quando a gente pensa em conciliar maternidade e carreira, falando aí do poder do E, né? A gente só veio falando disso no avião. E eu acho, assunto para muito voo, mas eu né? acho que isso é legal da gente desmistificar também, né? Às vezes a gente também recebe perguntas, vocês já escreveram um livro, vocês já são head de RH, vocês já... Eu falo, gente, a gente sofre de dor de barriga, a gente tem medo, a gente tem desejos, ou seja, isso é vivo, não é uma linha que você chegou lá e conquista para o homem e para a mulher. E aí eu acho que a diferença, Ali, é que a mulher, a gente aprendeu, como a Paola fala, né? Ter desejos diferentes e comunicar mais esse desejo, né? Sim. Então, eu vejo que... Me perdi na pergunta. Conta um pouquinho quais são as estratégias que mais funcionam para você. Equilibrar para conseguir conciliar. Tá, eu acho, Ali, que eu não sei que a Paola vai dizer sobre isso, mas eu acho que primeiro a gente desmistifica que não tem equilíbrio.
né? Que eu acho que é isso então, que a gente pensa. Aqui uma coisa para vocês ouvintes, né? Então. Bombástica. Vamos contar o equilíbrio. Não que não existe, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho, do efeito gangorra, assim, que acho que eu que acho que a gente vem conversando, né? Acho que a Karen falou essa coisa do avião, porque eu acho que essa é a vida de todo mundo, né? Não importa se você trabalha numa multinacional, numa empresa familiar, trabalha no seu empreendimento, se você tem 1 ou 10 filhos, eu acho que esse é um desafio para todo mundo que vive múltiplos papéis. E a gente vinha ouvindo, né, dessa coisa da multifuncionalidade, das mulheres polvo, e por último essa coisa do equilíbrio vamos equilibrar prato, né? Equilibrismo de prato, não pode deixar nenhum pratinho cair. Como é que você vai fazer então se você tem um filho, e você tem que ir para uma reunião, você tem que fazer uma viagem internacional? E eu me incomodava, e Karen também, com esse estigma e com essa cobrança social de ser uma equilibrista de pratos. Eu não sou uma equilibrista de pratos. E eu não preciso ser. E aí a gente começou a pensar e estudar e ler, e nessas nossas muitas conversas com muitas mulheres e homens, a gente começou a entender que existia um balanço diferente que poderia existir, né, que a gente chamou de efeito gangorra, que é esse lugar de maior presença, de maior integralidade nas relações e nas coisas que acontecem, né? Como se fosse um movimento de gangorra mesmo, essa do parquinho que a gente vê, né, nas praças e que todo mundo talvez já tenha até brincado. Como é que a gente, ao invés de tentar equilibrar 1000 coisas ao mesmo tempo, se a gente se permitir a fazer talvez uma coisa de cada vez, né? A gente brinca que como é que vai trabalhar com um filho com febre? Como é que você vai numa reunião da diretoria, defender um projeto, falar de algo importante com o seu filho doente em casa? Isso é muito desafiador. Então é melhor você dizer, puxa, eu não consigo estar nessa reunião, eu vou cuidar do meu filho agora, e, né, no momento que eu estiver bem, eu vou estar plena e 100%. Ou o contrário, né? Agora eu não vou poder estar 100% aqui porque eu tenho algo importante no trabalho que nesse momento precisa de mim, que não tem outra pessoa que possa fazer, ou que eu preciso estar lá. Então ter essa consciência, eu acho, ali, de que tem coisas que vão estar no alto, coisas que vão estar embaixo e que tá tudo certo. O equilíbrio, na verdade, é saber que em algum momento, né, talvez um papel esteja mais em evidência. Eu acho que a gente outro, fala né? também, Ali, juntando com isso que a Paola falou, da questão da suficiência e não da perfeição. Ótimo. Porque acho que a gente se cobra muito, a gente se culpa muito, e a mulher tem muito isso, né? Já foi tão difícil chegar lá, né? É tão difícil a gente conquistar o diploma, tão difícil conquistar o emprego, que daí a gente se cobra pela perfeição, né? E eu lembro que várias vezes que eu errei na minha carreira, e eu erro até hoje talvez um pouco mais eu sou mais carinhosa comigo, porque antes eu ficava arrasada de ter errado. Aí eu olhava meu colega, eu olhava meu marido que tinha errado, e ele falava, tá tudo bem, amanhã se faz diferente. Só foi um erro, eu falava, né? Não. Então acho que quando a gente também se coloca nessa questão da gangorra, e na suficiência. Então, aqui eu vou ser suficientemente bom, aqui eu já não vou estar bem, e não perfeito, porque não tem perfeição. Eu acho que isso também é uma forma da gente saber administrar melhor, assim, carreira e maternidade. Sim, uma autocompaixão até, né? Pra gente lidar com um acolhimento, tudo isso, né? Um acolhimento. E assim, teve algum momento específico, né? As duas podem comentar, ou se uma quiser, de maior dificuldade nessa questão da carreira e da maternidade para vocês? Tem alguma história assim para compartilhar? A gente pode ficar aqui um tempão, que fale de ontem? Tem tempo assim, querem umas escolher 3 horinhas, tem umas 3 horinhas. Acho que tiveram alguns marcos nas nossas carreiras, que a gente até compartilhou, assim. E eu acho que eu e Karen, eu sou muito grata, assim, por ter encontrado a Karen, porque ela não falou no começo, mas a gente já era amiga, nós éramos amigas antes de trabalharmos juntas, né? E eu acho que a gente pôde, talvez, encontrar uma na outra ali, essa força para esses momentos difíceis, sabe, Ali? Então, aprender a pedir ajuda também, né? É outra dica boa. Pedir ajuda, assim, né? e encarar que tem momentos que são difíceis mesmo, né? Então, quando você perguntou, assim, o que me ocorreu, e a Karen tem histórias muito, muito boas também nessa área, que quando eu tive um filho, depois eu perdi 2 bebês, foram processos muito difíceis e muito profundos, e eu queria muito ser mãe novamente do segundo. Então, você que quer ser mãe do segundo e do terceiro, vai em frente. É possível. É possível. Dá. Dá bastante trabalho, a vida vira uma gincana, mas dá. E eu queria muito ter o segundo filho, tinha todo um indício de uma gestação de risco, e eu tinha muito receio na época de como é que isso seria, como é que eu lidaria com isso. E eu já vinha ali, assim,
curtindo muito a minha carreira, né? Usufruindo de coisas muito legais, assim. Eu já estava fazendo coisas que eu gostava. Posição de liderança. Posição de liderança, fazendo coisas que eu vinha me preparando para aquilo. Então, já estava acontecendo coisas muito bacanas na minha carreira. E aí, eu fiquei grávida. E nessa época, eu tinha uma gestora incrível, que era a Karen, que ali foram momentos fundamentais, assim, da carreira, né? Porque no momento que eu fiquei grávida e aquela gestação era muito importante para mim, eu entendia, pelo repertório que eu tinha, que eu então teria que abrir mão da carreira, que eu deveria fazer uma coisa ou outra. E ela foi fundamental, porque quando eu disse para ela, olha, essa job offer não é para mim, vamos encontrar outra pessoa para fazer esse papel, né, esse cargo, essa função, ela falou, nem pensar. Você vai com esse bebezinho na barriga e a gente vai junto, né? Nós vamos juntas. Talvez se eu tivesse tido uma outra abordagem, eu não sei que rumo a minha carreira, né, como é que teria seguido. Então, acho que ali eu realmente estava pronta para abrir mão de algo que eu acho que ia sentir muito. Né, tá? Eu acho que quantas não abrem? Muitas. Eu vou contar essa história, eu acho que é uma história que a gente se orgulha bastante, e acho que eu também estava e eu acho que eu quero até falar disso que a Paola está trazendo de uma forma até inversa, um pouco antes. Uns 5 anos, eu aprendi a ser isso, mas eu não era isso. Essa gestora que vê a potência da maternidade como força propulsora. Né? E não como déficit na carreira. Porque eu fiz contrário comigo na minha carreira, né? Quando eu recebi uma promoção e eu queria ser mãe, e eu tinha acabado de ser mãe da Marina e voltado de licença maternidade, eu declinei da vaga. Né? Que eu tinha sido preparada há 2 anos, tinha feito uma imersão fora do país, um treinamento, a empresa tinha investido. E quando a promoção chegou pelo presidente da empresa, eu falei, viu, pode escolher outra. Porque eu não tinha Paola comigo, eu não tinha Alice comigo, não se falava de equidade de gênero. E naquele momento eu abri mão da minha carreira. Eu acho que não tem certo nem errado, mas para mim isso foi tão épico. Aí isso para mim é uma dor. Né? E aí me fez pensar que eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. E a gente não falava sobre isso ali. Falar sobre maternidade dentro da empresa era uma coisa que não estava dentro da agenda. Era um tabu, né? Era um tabu. E eu vou ser até mais ousada. Ainda é um tabu. É verdade. Ainda é um tabu. Então, eu acho que pensar nisso também foi um grande motivador para escrever um livro e falar para as mulheres, seja o que você quiser ser. Mas você não precisa abrir mão de um para ser outro, né? Um outro desejo. Você não precisa pôr os desejos na gaveta. Não me arrependo, a Marina é maravilhosa, mas por que não? Eu acho que é muito na questão de a gente poder escolher, porque você pode até decidir, não, eu não Perfeito, quero, isso né? mesmo. Mas não ter, né? Sentir que não tem o poder escolha. de escolha, que eu acho que não é. Mas eu acho que isso está algo muito bacana. Enraizado. A gente fala isso no livro, na nossa sociedade e dentro da gente. Então, várias vezes eu ainda me pego pensando, puxa, como é que eu vou fazer isso se eu tenho que fazer isso? É a história do eu tenho que, né? Eu preciso. Mas eu quero. Faz sentido nesse quando a gente momento. foi estudar para escrever o livro, porque a gente pensou assim, puxa, além das nossas trajetórias de erros e acertos e aprendizados, a gente queria trazer esse entendimento que a Karen trouxe do por que a gente então aprendeu a ser assim. O que foi embutido na nossa educação, na nossa forma de pensar, que é tão forte que a gente pensa assim, né, e se comporta assim. E quando a gente foi estudar e foi fazer uma retrospectiva sócio, histórico, emocional, política, do papel da mulher, né, ao longo dos anos, a gente vê que a mulher foi mesmo muito tolhida desses espaços, por uma série de questões aqui que a gente poderia também ficar até amanhã discutindo. Então, o livro também, a gente colocou nele, né, assim, decidiu incluir não só essa história, mas esses insights do porquê somos assim, por que estamos discutindo isso hoje? Porque a gente vem de uma história, né? Que não é só econômica, política, ela também é muito emocional. Muito e por isso que os homens também fazem parte dessa história, e acho que fazem parte agora de todo esse processo de quase que de reparação. De transformação. Que a gente vive, de transformação, mesmo, né? Isso mesmo. Muito bom. E nessa jornada de vocês, assim, teve alguma mulher, especialmente, que as inspirou, né? Nessa questão de conseguir conciliar no efeito gangorra ali, né? De maternidade, de carreira, ou que inspira vocês ainda até hoje? Tem várias, né? Muitas, né? Muitas. Querem Quer citar falar? algum exemplo? Eu tenho pessoas muito simples que me inspiraram. A gente até
pensou em vários nomes e tem vários nomes de referências de mulheres, assim, que nos inspiram, mas eu tenho pessoas muito simples, assim, pessoas que eu aprendi na minha família, na minha igreja, pessoas do meu convívio, assim, muito simples, que faziam coisas que eu pensava, gente, ali, ó, aquilo ali. A própria Karen, como minha amiga, na época eu lembro, assim, de não ter uma rede de apoio e de me cobrar e de sofrer, porque eu queria uma rede de apoio idealizada, assim, né? A gente sempre acha que, né, vai ser Tudo de um vai dar jeito, certo, né? E daí não olha o que tá dando certo já também, Sim. né? Esquece de olhar o que já tá funcionando. Então eu aprendi, assim, que a rede de apoio às vezes pode ser lá a quitanda que vai mandar os legumes cortadinhos, a pessoa do açougue que vai entregar a carne da semana na tua casa. Então, coisas que eu fui aprendendo com mulheres simples, eu quero dizer, né? Que eu fui vendo e aprendendo com mulheres que estavam ao meu redor. O E próprio que às vezes cotidiano, a vida como ela é, né? que a gente Sem às vezes sair não do- percebe, né? Eu acho que tem isso que a Paula falou, né? Eu mesma falo, né? Para mim, olhar a Sueli, que trabalha com a gente lá em casa, sorrindo, sempre tá tudo bem, sabe? Eu falo, gente, maior inspiração. Às vezes a inspiração tá do teu lado. Claro que a gente teve a Mônica Becker, foi CFO de uma empresa que a gente trabalhou, super desbravadora, expatriada, quando ninguém falava de expatriação para mulher, levando o marido e o filho junto. Eu sempre olhei ela com muita admiração, muita coragem. Betina, tem Silvia, várias pessoas assim que a gente olha, a Jo, várias pessoas que a gente olha e fala, gente, que mulher, né? Que poder, né? E sim, elas nos inspiraram demais, gestoras que a gente teve. Mas eu queria provocar a gente a olhar para o simples. Porque talvez a maior inspiração tá daquela atendente que te atendeu no hospital naquele dia que você precisou, tá na moça que trabalha na tua casa, tá na tua mãe que mesmo não tendo uma carreira, ela te criou e enfrentou coisas que a gente não sabe. A gente fala muito das nossas avós, né, gente? Elas foram muito E que precursoras, trabalhavam, né, ali. Sim. Uma coisa que a gente foi constatar até no livro é que as mulheres sempre trabalharam e criaram filhos. Talvez elas não trabalhassem fora de casa ou no emprego formal, né, com carteira assinada, mas elas cozinhavam, lavavam, serviam, educavam os filhos, costuravam. E ainda assim tinham tempo, né, encontravam tempo para serem mães. Então, acho que é essa sabedoria que está ao redor, que a gente talvez não Consegue olhar. Não com esse, deixou de A olhar gente e só olha perceber quem tá lá, né? no topo. E é lindo. É porque às vezes a gente No não topo, valoriza, na Mas, verdade, o gente, simples. E né? eu acho que até Vamos né, a resgatar gente lê um pouco. livro em comum para as filhas, né? As Sim. mulheres, as histórias de grandes mulheres. E como tem, né? Então eu acho que sim, a gente vai ter gente muito, muito grande. Quer ver uma coisa que eu admiro, e eu e a Paola, a gente já fez esse movimento também. As mulheres que estão na política. É muito minoria. É muito difícil, é muito árduo. Né? Então, eu acho que até hoje a gente ainda tem muitas pessoas, muitas mulheres que nos impactam. Mas talvez, Ali, para provocar, eu acho que tem um outro assunto que eu queria muito trazer, que eu acho que esse livro ele conversa muito disso, o quanto nós mulheres não nos ajudamos também. Então, eu acho que esse é um tema que a gente olha uma mulher lá poderosa numa empresa, numa instituição, numa comunidade e a gente julga. Ah, se ela conseguiu esse cargo, o que ela fez, hein? Né? Ou, os filhos devem estar mal cuidados. O casamento deve estar falido, né? E a gente não consegue praticar a sororidade. Uma coisa que eu vou juntar um pouquinho com o aspecto econômico da nossa vida e, enfim, cultural, são os Jogos Olímpicos. A gente veio falando como eu tenho me emocionado com as mulheres apoiando umas às outras. Por quê? A gente viu as estatísticas dos Jogos Olímpicos, né? Sim. É a primeira vez que a gente está indo para uma equidade de número, um balanço melhor. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo cenas lindas de ex-atletas, comentaristas, falando, puxa, eu sei o que você fez para estar aí, obrigada. Eu não consegui essa medalha, mas essa medalha me representa. Países contrários se abraçando, perdendo, né? A lutadora lá perdendo e abraçando, e a outra falou, você foi maravilhosa. Levanta que você merece isso. E por que a gente tem feito isso pouco nas empresas? Que medo que a gente tem de fazer isso? Acho que a gente até tem uma análise disso. Demorou muito para a gente chegar, mas isso não quer dizer que a gente não possa ficar feliz com o brilho do outro. Então, quando a gente fala do homem também, eu gosto muito de provocar nós mulheres para pensar assim, será que a gente está sendo legal com as nossas colegas? Será que a gente está aplicando a sororidade? Né? Em casa, no trabalho principalmente, porque a gente tem também ido muito para esse lugar da competitividade, assim.
E isso tem me incomodado demais, assim. Eu acho que isso é algo que a gente vem falando de equidade e a gente está saindo todo mundo correndo. Vamos falar de equidade, vamos correr, mas calma. Corre, mas dá a mão para amiguinha. Puxa junto. Não criar esse espaço, na verdade, de competição. Não precisa. Né? E não vai dar para ir sozinho, Ali, porque a gente pegar qualquer organização, é um retrato, é uma amostra de um contexto social. A gente não vai avançar se só um avançar, se só uma empresa, se só um grupo econômico, se só um grupo de mulheres, não vai dar. Nós vamos precisar ir junto. E aí eu acho que quanto maior é o nosso nível de consciência com relação a isso que a Karen trouxe, de que a gente está interligado e vai precisar dar a mão para o outro e puxar outras vezes, e puxar o outro às vezes, para que a gente avance como sociedade nesse tema, né? Eu achei lindo, Ali, a fala da Raíssa, né? Sim. Gente, quantos anos ela tem? Né? Super nova. E ela falou, viu, gente, de só falar, não torce pra minha amiguinha cair, tá? Minha concorrente cair. Por favor. Esse não é o espírito que eu quero. Quase esse não é o mundo que eu quero viver. Sim. Eu quero que seja legal, eu quero curtir a jornada. E eu acho que isso é muito demais pra gente aprender, sabe? A menina nova lá tá ensinando a gente, né? Que bom a gente poder conviver com outra geração e ter esse aprendizado, isso nos inspira, né? Ale, isso exatamente. Nos inspira. É. Agora, pensando um pouco nisso, vocês, inclusive, né, como executivas de RH, enfim, o que vocês acham, né, que as mulheres ou vocês como RH podem fazer para criar esse ambiente, né, mais positivo, com mais sororidade e menos competitividade entre as mulheres? Tem alguma dica, assim? Eu acho que a gente falou isso também, né, Paola? A gente tem falado. Eu acho que é questão da gente saber se posicionar. Né? Eu tenho visto, assim, Paola até falou, né, esses dias, assim, nossa, como eu tô falando por você. Pode falar. Aqui é assim, né? Aqui é assim. Pode falar. Paola falou, nossa, como eu tô adorando estar nesse lugar. Acho que é legal você explorar isso hoje também, Paola, assim, de estar nesse lugar, de falar mais o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero e o que eu não quero. Então, isso já é uma contribuição, Ali, porque a gente até tem as mulheres lá nas salas de reuniões, nos eventos, nas convenções, em posições que a gente nunca estava, principalmente em vendas. Sim. Né? A gente sempre estava em função de back-office. De back-office, não tanto do front, alguém, né? De suporte. E eu acho que também, quando a gente chega lá, a gente fica quietinha. Fica esperando. Ai, mas é que não era bom falar. Espera a vez de falar, né? Fala, amor, só fala. Né? E vai. E enquanto mulher, uma cutucar a outra mesmo, falar, fala, amiga, vai. Criar o espaço ou também. Ou falar também, outra, né, Ali? Acho que fala assim, a Ali falou, igual eu falei agora, a Paola falou um negócio tão lindo. Fala aí, Paola, o que você falou? Bota a outra no holofote, no sentido bom, porque realmente eu aprendi com ela. Falei, nossa, Paola, é verdade, né? Como a gente tem medo de falar, de se posicionar. Então, eu acho que esse é um ponto que eu vejo que a gente precisa ainda falar mais sobre isso, Ali, para que as mulheres pratiquem mais. Eu falo, não tem problema desejar. Desejar é lindo. É diferente. Não tem problema você ter ambição. Né? O problema é você ter ambição sem humildade. Mas se você tem ambição e torce para todo mundo junto, tá tudo certo. Acho que o problema é a ganância, não a ambição, né? Isso, Ali, isso. Mas eu acho que essa coisa, né, Paola, da gente se posicionar mais, a gente vai ganhando mais espaço, a gente vai ganhando mais voz. As pessoas não vão falando por você, né? Principalmente os homens, você não vai ficando abafada, né? E aí a gente vai mostrando que, puxa, a gente tem coisa legal para falar, para contribuir. Sim. Até para uma valorizar também o que a outra tem de contribuição, se inspirar, né? A gente vai formando esse vínculo quando a gente também admira. Isso. Né? E aí vai criando essa cultura, né, Ali? Que eu acho que é isso. Como é que eu crio uma cultura nas empresas onde as pessoas tenham espaço, onde as mulheres tenham esse espaço? Então, acho que passa por isso que a Karen trouxe do posicionamento, da gente estar posicionada e eu acho que mais livre para esse posicionamento, né? E passa, obviamente, por uma série de práticas e políticas que precisam também avançar. Né? Precisam avançar. Sobre esse ponto, Paola, foi bom que você comentou, né? Quando a gente pensa na questão de maternidade e carreira, né? Não só da liderança feminina de uma maneira geral, como que vocês acham que as empresas estão em relação às políticas, né? E aí pode ser também políticas públicas, enfim. E o que a gente ainda precisa avançar aí no ponto de vista de vocês? Eu acho que tem muita oportunidade ainda. A gente está engatinhando. Eu acho que tem muitas iniciativas já surgindo no mercado, né? E a gente tem belos exemplos já em empresas, startups, empresas grandes, indústrias já construindo
eu acho que práticas não só de inclusão e equidade, mas de parentalidade mesmo, né? Licença maternidade estendida, mães atípicas também, né? Que é uma mães grande solos, questão. benefícios mais flexíveis, onde você consegue personalizar para a tua demanda, né? Se você é uma pessoa que tem filhos, não tem filhos. A questão do trabalhar em casa, eu acho que é uma vantagem enorme para a gente que escolheu fazer, né, as duas coisas. Você ter essa flexibilidade de escolher os momentos que fazem sentido para você. Buscar seu filho, almoçar com seu filho, levar na escola e ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo poder acompanhar, né, o que está acontecendo fora do contexto só familiar. Mas eu acho que tem ainda uma jornada ali muito a ser construída. Tem uma jornada que a gente não explorou ainda. Acho que é isso que eu quero falar. A gente não explorou ainda. A gente até foi, né, na Câmara de Curitiba, a gente levou o nosso livro para os vereadores e vereadoras, mas acho que tem também uma questão de políticas públicas, né? Então a gente conquistou a licença maternidade, né? Será que praticamos, fazemos bem? Como que é o retorno da licença maternidade? Né? A gente tem alguma política pública que incentiva as melhores práticas? A gente cuida até uma parte, até né? Uma do livro parte. vocês falam bastante isso, né? Do antes, durante a licença e principalmente o depois. E a gente vê as estatísticas, o quanto as mulheres são desligadas das empresas no pós. É só pegar o LinkedIn e digitar se tem um monte de casos. Muitas pedem demissão também, porque não enxergam essa Não possibilidade de conciliar. Também. Né? E eu acho que um outro ponto que a gente discute também, a gente já falou bastante com vocês, Ali, a questão também de o quanto a gente consegue dialogar com os homens sobre isso. Que é isso o depoimento do homem que leu o livro e falou, puxa, eu não sabia que vocês tinham frio na barriga para voltar da licença maternidade. Não sabia que vocês tinham insegurança. Então, o quanto a gente está criando dentro das empresas espaço para essa conversa com os homens. Talvez também sem julgar os homens, mas Total. trazendo esse diálogo. E a gente tem isso, e a gente teve isso, e até vou voltar um pouco na pergunta anterior, do posicionamento, não é só nas empresas, começa nas nossas casas. Porque as nossas empresas são um reflexo da nossa sociedade, da onde a gente vive. Então, se a gente tem alguns comportamentos nas empresas, é um reflexo. Então, eu e Paola, a gente tem várias conversas com mãe, com pai, com marido, com companheira dizendo, viu, aqui eu preciso de você. Aqui eu não tô bem. Viu, eu vou acender, você vai comigo? Né? Então, eu acho que essa postura, quando a gente falou da postura, eu queria voltar um pouquinho, não é só nas empresas. Eu brinco, né, Paula, é uma eterna negociação, a gente é quase master em negociação, porque a gente negocia todo dia, a todo momento, e principalmente dentro de casa. Então, eu vejo que essa parte de colocar os homens nisso, todo mundo ganharia também, né, na discussão, e não falar de equidade e colocar só as mulheres falarem de equidade. E aí, fazendo o link do que a Karen falou, eu pensei aqui em algo. Essa semana eu participei de uma promoção de uma gerente, onde eu trabalho lá, né? Eu acompanhei o vice-presidente fazendo a promoção dela. E eu achei incrível, assim, quase que inédito para mim. Eu tô há 20 anos em RH, eu nunca tinha visto isso. A forma como ela, bem posicionada, negociou a vinda dela. E ela é mãe, ela vai ter uma mudança de cidade, uma questão estrutural. E ela foi tão posicionada em dizer, isso aqui é valor para mim, eu preciso disso. Eu quero saber o quanto você está disposto também a me apoiar nisso. Você vai ter 100% do que eu tenho na bagagem, de competência, de comprometimento, de dedicação, mas isso aqui é muito importante para mim e isso aqui eu quero te contar. Mas essa é uma mulher que elaborada, ela já passou por, né, todo esse E vocês falaram disso, né, no programa da Trança, do autoconhecimento. Quem eu sou, quem eu não sou, o que eu quero. Ó, a negociação, o que eu não quero. E também de saber, assim, esse é o meu valor, né? E tem coisas que são inegociáveis. Mas, Ali, posso trazer um depoimento meu, assim, e acho que a Paola tem feito, e você, eu sei que também faz isso. Ser mãe não é fácil também, né? É maravilhoso, né? Eu brinco que são os melhores feedbacks e os mais difíceis que a gente recebe, né? Desde o cabelo, a unha, a roupa, a forma de falar, enfim. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender a negociar na nossa carreira, né? Eu hoje, todo movimento que eu faço da minha carreira, seja um novo emprego ou uma movimentação dentro da onde eu tô, da empresa que eu tô, eu falo, viu, tem um pacote meu aqui que se chama Filhos e Família. Isso eu não negocio. Mas Karen, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que quando tiver um movimento que eu precise estar presente com a minha filha, com o meu filho, com a minha família, eu não vou abrir mão. E tudo bem se vocês não quiserem me contratar por isso. Eu super entendo. E eu já recebi devolutiva de empresas dizendo, viu, a gente não consegue dar conta desse teu pacote aí. E tudo bem.
Não acho que tudo bem, mas... É melhor mas você eu digo, ter essa negocia, né? É. Se vocês querem que eu esteja, sei lá, passando 3 meses em Hong Kong direto, não sei se eu posso agora. Ou talvez até voltar para minha família, eu vou falar, viu, que tal se a mamãe passar 3 meses em Hong Kong? E aí talvez não é nem negociar. Não sei se eu posso agora, eu não sei se eu quero agora. Também, né? Esse também. é o meu momento, né? Mas eu digo, momento. é isso, Isso, essa gestora que a Paola fala, quando ela fala isso, eu acho que é uma coisa do autoconhecer o teu momento também. O que eu quero agora? Como é que eu tô agora para isso? E aí eu já vou, né, indo quase que pro final aqui. Muito rápido, né? Mas essa última fala de vocês traz um pouco de dicas, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho, né, através da trajetória aí de vocês, algumas dicas que vocês dão para as mulheres que são mães e que trabalham, que querem continuar aí com esse poder do E, o que vocês dariam de dicas práticas, assim, pensando no ambiente das organizações ou mesmo no ambiente familiar, como você trouxe, Cá? Eu vou começar aqui, a gente vai fazendo um bate-bola. Eu começaria com uma coisa que a Karen trouxe, que é não se cobre tanto. Não vai dar pra fazer tudo perfeito, ou como você brinquei, que a gente idealiza uma coisa, acontece outra. Na planilha tudo cabe, né? E eu fiz muitas, inclusive pro parto, que eu achei que eu fosse ter, eu tive um outro processo de parto muito melhor do que eu imaginei e planejei. Então, assim, não se cobre tanto, vai naquilo que é a tua verdade. Vai naquilo que é aquilo que você acredita de fato que vai dar mais certo. E no fundo a gente sabe, né? A gente sempre sabe. Só é fazer contato com isso, né? Eu acho que ser mais generoso. Eu acho que eu super acredito nisso que a Paola tá falando, né? Da gente ser sermos mais generosas com nós, né? Mesmas. E eu acho que tem um ponto, Ali, que eu acho que pra mim, assim, muda a minha vida quando eu começo a entender como eu tô, né? Eu tenho falado muito fazer uma reunião comigo todo dia, assim, né? Tipo, como é que eu tô? O que eu quero? E a gente pode mudar, né? Às vezes até meu marido fala, você muda muito seus desejos, meu Deus, não dou conta aqui. Daí eu falo, então essa sou eu, porque eu acho que a gente muda mesmo, a vida não é linear. Então eu acho que, ao mesmo tempo, tem algo que a gente traz no livro, que é essa coisa do autocuidado, não só do autoconhecimento. Mas eu acho que, principalmente nós mulheres, a gente vem desse lugar, como a Paola falou, enquanto construção de sociedade, que a gente está sempre cuidando e servindo. E eu adoro. Uhum. Eu acho que isso é um papel lindo que a gente faz, a gente tem maestria em fazer isso. Mas ali a gente esquece de pôr a máscara na gente, né? Do avião, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei e entendi que eles falaram, põe a máscara primeiro em você. Eu falei, ai, que estranho. Mas minha filha tá comigo, mas a criança... Falei, gente, que errado. E não é errado. Se a gente não tá bem, se a gente não sabe o que a gente gosta, né? Esses dias um podcast, eu adoro podcast, que eu ouvi, eu falei, gente, a mulher falou, você sabe responder o que você gosta de fazer? Verdadeiramente você, Karen, né? Talvez, ou sem ser mãe, sem os papéis, né? Sem ser amiga, sem... Hoje eu sei, mas foi uma pergunta, gente, que mexeu. Sabe aquelas perguntas que você vai pro banho e você fala, gente, eu não sei mais o que eu gosto, né? Será que eu sei quem eu sou? Muito, Então, eu acho que a coisa da gente... A Paola fala isso, eu acho super lindo esse termo que ela trouxe no livro, que é como que você abastece teu tanque? O que vão ser coisas que no meio de todo o turbilhão ali do trabalho, que é muito legal, de ser mãe, que é muito desafiador, mas muito legal, dos vários papéis que a gente tem, mas o que é legal? O que eu gosto de fazer? É um café que eu vou tomar sozinha? É um cinema? É um livro? É uma massagem? É uma conversa com uma amiga que eu não tenho? É uma viagem? E a gente também saber que em alguns momentos a gente tem que ter todos os papéis preenchidos, mas o principal é a gente, assim. Como é que a gente vai nutrir quem muitas vezes nutre todo mundo? Nas sem empresas, culpa, né? Porque às vezes a gente culpa. até faz, mas tem aquela culpa. Será que eu deveria estar usando esse tempo pra mim? Deveria estar com minha filha? Né? E eu acho que principalmente quando a gente é mãe, quero até puxar um papel muito mais da maternidade, da paternidade também, que daí a gente sempre põe a família, os filhos na frente e a gente vai lá ficando com o tanque vazio no vermelho e daí a gente... Dá um surto, né? Joga sacola, dá um surto, fala ninguém presta, eu não sirvo pra nada, ninguém me valoriza, mas a gente não se valoriza. Mas se a o gente não tá se vazio, cuida. Como que você vai oferecer esse cuidado pro outro, né? Isso. Uma vez eu conversei com uma executiva e eu não era nem mãe ainda, e aí ela falou isso, ela falou assim, eu em algum momento parei de trabalhar porque eu achei que isso fosse o melhor pro meu filho, só que eu fiquei infeliz.
porque eu amava o meu trabalho. E ela começou a ver que ela estava sendo uma mãe pior, né, na avaliação dela, porque ela falou assim, eu não estou plena para estar ali com meu filho, eu estou quase que culpando meu filho por eu estar aqui o dia todo com ele, ao invés de estar trabalhando. Ela falou, não, então eu tenho que estar bem e feliz, e trabalhar faz parte do meu estar bem, até para eu conseguir ser uma boa mãe. E ela rapidamente conseguiu perceber isso e fazer a transformação. E faz muitos anos que ela me contou isso, a gente nem estava nessa rápido, onda. Ali. A gente passou vários anos com o tanque vazio. Não, eu escutei isso antes de ser E a gente mãe, adoeceu, né? Então... inclusive, eu adoeci por isso, né? E é legal você falar isso, porque eu acho que tá aqui hoje, pra nós, encher o nosso tanquinho. E os nossos filhos sabem disso, tanto a Marina, a Felipe, o Pedro, o Vicente, porque quando a gente tá num projeto como esse, com a chance que a gente tem de conversar, dialogar sobre algo que a gente acredita, que a gente, né, ama, ou na empresa, quando você está participando de algo que é grande, que você está, né, influenciando, isso te abastece também. Então, tudo bem também o trabalho ser um lugar onde você... um lugar importante na onde nossa você vida. se reencontra, se reconecta. O meu filho tinha 4 anos quando ele perguntou para mim, e foi a pergunta mais difícil da minha vida, eu acho. Eu estava arrumando ele para ir para a escola, eu abaixei assim, ele falou, mamãe, por que você trabalha? E eu juro que na hora eu congelei assim, porque eu não tinha pensado em como eu responderia isso em nenhum momento da minha vida. Quando eu disse para uma pessoa de 4 anos, que era uma pessoa muito importante, né? É ainda, mas naquele momento tinha uma figura central na minha vida. E eu olhei bem no olhinho dele e falei, eu vou te falar uma coisa, a mamãe trabalha porque ela ama. A gente precisa trabalhar, o dinheiro te leva a algumas possibilidades, nos dá recurso, nos traz oportunidades, mas um dia eu quero que você também tenha um trabalho que você ame. Porque no trabalho da mamãe, a mamãe impacta as pessoas, ela ajuda as pessoas, ela pode fazer coisas por outras pessoas que ela não faria se ela estivesse só aqui em casa. Você é importante, eu amo você, mas um dia eu quero muito que você também tenha um trabalho que você ame. Então, reposicionar o trabalho também, Ali, eu acho... De sofrimento, de perda, de ausência. De obrigação. De culpa, né? É muito importante. E começa conosco, né? A terceira dica que eu vou dar, a Karen falou de uma maravilhosa, peça ajuda. E eu demorei e ainda me bato, viu, Brasil? Ainda me bato, Brasil! Porque a gente associou pedir ajuda com fracasso, né? Eu fracassei, puxa, eu tive que chamar a Karen aqui porque eu não dei conta. Não, eu tive que chamar a Karen aqui porque ela é melhor que eu aqui. Que também é um pouco linkado com mentalidade de crescimento, Perfeito. né? Você vê as oportunidades como um lado bom, assim. Não, e a gente pode falar que esse é o poder do E, né? Porque a gente fala maternidade e carreira como E, mas o E também é porque sou eu, você, eu, marido, eu, família, enfim, essa rede pra gente conseguir efetivamente. Deixa o outro entrar um pouco, deixa o pai arrumar o cabelinho, né? A Karen tem uma passagem ótima que ela Vai sabe. ficar igual, né, cara? Que ela sabe, né? Os professores acho que sabem quando são os pais que arrumam os cabelos, assim, né? gente? Ou a combinação das roupas. Deixa, o look, né? E tá tudo bem. Vai comer pipoca em vez de jantar, vai Aquela comer história brigadeiro ótima, né? antes da hora. E tudo bem, deixa o outro entrar um pouco. Permite que o outro, não só para o outro viver, mas para você viver outras coisas também. Eu acho que a gente pode gravar um outro videocast só sobre essa parte, porque a gente entra numa outra temática, que é o quanto a gente quer controlar tudo, né? Então, às vezes, a gente não dá esse espaço pro outro, porque a gente quer ter o controle. E isso reflete nas empresas. E controle para nós era sinônimo de sucesso, né? Tá controlado, opa, sucesso. Tá do nosso jeito, tá controlado. Sucesso. E é um paradigma, na verdade. Sim. Muito bom. Pergunta final, assim, quando vocês escreveram o livro, né? E foi uma jornada muito bonita, né? Que a gente pôde acompanhar. O que vocês querem levar de mensagem? Assim, qual é o objetivo principal do livro para vocês, com, né, os leitores, mulheres e homens? Mais lindo que eu. E ela termina lindo. Ela termina lindo, gente. Ela fala lindo. Ela coloca essa responsabilidade. Ó, a negociação. Entendeu, né, gente? Não, mas uma coisa que a gente descobriu, o primeiro livro ele nos desenvolveu muito, porque a gente teve que entrar em contato com a gente. É quase um espelho, assim, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, eu declinei da oportunidade, nessa hora eu deixei de viver isso. Eu tive essa pergunta do Pedro, enfim. Mas acho que a gente entendeu, Ali, é um outro ressignificar que a gente quer trazer com o livro, assim, que a maternidade e a paternidade são potência, né? A gente escreve isso no livro, né? Sim. Nada nos prepara para maternidade e paternidade, mas tudo
depois disso nos prepara, né? A maternidade nos prepara para tudo na vida. Eu amo essa frase. A gente vocês. Também. Deveria virar uma camiseta, né? Nossa, muito. No próximo a gente vai ver. Mas eu acho que por que a gente vê isso? E a gente também fala isso no livro, né? E a gente vê como o MBA mais intenso, né? Nossos MBAs aí de mercado tem 1, 2 anos, 1 ano e meio. E esse é pra vida. Eu falo que a gente vai passando de fase. E olha, gente, a adolescência é fase hard, nível hard. Tô chegando nela. Só Vem o dragão lá que a gente tem que combater. Mas o que eu quero dizer é que é muito potência. Não tem um feedback que eu recebi mais profundo do que os feedbacks da minha família. Dizendo, põe os pés no chão, você tá se achando, tá arrogante essa tua fala, ou confia mais em você, você é maravilhosa. Mãe, você é maravilhosa, você se cobra muito, mãe, né? Então, eu acho, Ali, que a gente vê a maternidade e a paternidade como potência, nos ajuda a entender o quanto a gente se desenvolve nesse papel e que a gente dá conta de tudo depois. Não vai ser fácil. Não vai ser, mas vai ser muito divertido se a gente tiver esse olhar de, eu dou conta. Eu tenho já tudo isso aqui, essas competências. A gente fala sobre isso, o quanto a gente aprende em cada parte da nossa jornada. Então, desmistificar a maternidade e paternidade e colocar como potência na nossa muito vida. Bom. Acho que essa é a mensagem que eu mais amo do livro. Me lasquei, né? Ela falou obrigada, bem bonito pessoal. Agora. Fiquem com a Obrigada, gente. foi um prazer. Não tenho nada para falar além disso, porque eu acho que a Karen trouxe bem a essência do livro. Que ela fala, gente. Foi Essa esperta, é a hein? essência. Eu acho que a maternidade foi vista muito como fraqueza, né? Eu tive medo de quando eu fosse mãe, as pessoas me vissem como fracas na empresa, né? Que eu fosse uma pessoa fraca, como uma fraqueza na organização. E a maternidade fez a gente descobrir que existe uma força maior, né? E a gente ainda foi, acho que muito ousada, eu e a Karen, de fazer uma tabela de competências que a gente desenvolve que com a tem no livro, maternidade. que é maravilhoso. Porque a gente queria, assim, eu acho que, Ari, concretizar, assim, materializar aquilo que a gente percebe, né? Dessa força que a Karen trouxe e dessas oportunidades que a maternidade traz. Eu sou uma pessoa melhor depois que eu fui mãe, né? Não só como pessoa, como amiga, esposa, filha, mas também na empresa. Eu me tornei uma pessoa melhor na empresa depois que os meus filhos nasceram, né? Com certeza. Então, acho que é isso. Muito bom. Bom, então a gente queria agradecer, né, todos os ouvintes aqui que estiveram com a gente, né, durante esse videocast. Agradecer super você, Karen, Paola. Já quero parte 2, parte 3, né? Porque acho que tem muita coisa pra gente conversar e pra gente construir juntos, né? Não tem nada já dado como certo, né? Como diz uma colega nossa, é argila mole ainda, né? A gente ainda tá fazendo ali todo o processo. Então, super obrigada, né? Esse videocast, só lembrando, faz parte do nosso programa Trança, que é um programa que a gente cuida com muito carinho também para falar sobre a energia do feminino e do masculino e como que a gente pode potencializar tudo isso, principalmente na liderança feminina e nas organizações. Obrigada, meninas. Obrigada, Lê. Está aqui a realização de um sonho também, nossa, assim, bom. poder falar com mais gente. Então, obrigada. Obrigada E aproveitem. Foi muito bom. Obrigada.